Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: qual o meu método de estudos? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, sempre que eu publico foto de um livro que eu tô lendo, que eu terminei de ler e tal, a galera me pergunta qual é meu método de estudos, como é que eu estudo e não sei o quê. Veja, gente, não tem muito segredo em termos de método de estudos, não. Vou dizer para vocês como é que eu estudo, mas antes eu preciso fazer um preâmbulo, ou seja, uma introdução sobre uma concepção de o que é estudar na época contemporânea que a gente vive, que é muito importante. Veja, uma pessoa que vivesse no Brasil em 1910, por exemplo, ela teria basicamente como meio de informação a palavra, seja em forma de jornal, de livro, de folheto e tal, e a tradição oral, né? A oralidade. Era basicamente isso. Então imagine um brasileiro tá em Recife, no Porto, é um portuário, e aí tá vendo um discurso de um líder anarquista, um líder sindical anarquista, porque em 1910 o líder sindical provavelmente seria anarquista, no Porto Recife. Aí ele viu esse discurso, né, do líder sindical anarquista. Ouviu o discurso, tal, todo o conteúdo ali que foi debatido e tal. A depender do tamanho dessa liderança, do tamanho enquanto figura política, a depender do próprio conteúdo do discurso, ele iria ouvir aquele discurso, iria voltar para casa, seria assunto na sua rua, no seu ambiente familiar, o discurso que foi dado ali, iria sair no jornal no outro dia. As pessoas no centro do Recife, na hora do almoço no Porto, estariam comentando, não sei o que, aquilo ali estaria reverberando. Pode ser que, a depender do discurso, a polícia fosse atrás do cara e o assunto iria render, não sei o que, e a pessoa passaria 3, 4, 5 dias ou até uma semana reverberando, debatendo, conversando, ouvindo sobre um discurso. E uma pessoa em 1910, o que ela teria acesso a ideias seria o que ela pegasse de livro, de jornal, de folheto e nas conversas do dia a dia. Era basicamente isso. Então veja, você tinha um consumo de ideias muito menor. Muito menor. As pessoas, elas tinham uma dinamicidade de circulação de ideias menor, mais lenta. Havia mais tempo para você digerir, para você pensar, para você memorizar as ideias que você tinha acesso, sabe? Até porque, inclusive, para quem era letrado no Brasil, para quem lia, para quem se formava e tal, até o processo, por exemplo, de comprar um livro não era muito fácil não, viu, gente? Então, assim, você não existia, né, gente, um negócio que existe hoje, que é, por exemplo, você todo dia poder ir na internet e comprar um livro diferente, assim, se você quiser, sabe? Isso não tá colocado. E por que eu começo falando isso? Gente, o século XX é, dentre outras coisas, um processo de aceleramento do volume e da rapidez de produção e de circulação de ideias. Por causa do rádio, por causa do cinema, por causa da urbanização, por causa da televisão, por causa da internet e etc. Então, hoje, em um dia, um brasileiro tem acesso a mais conteúdo, seja informativo, seja jornalístico, seja de propaganda, seja de entretenimento, do que um cidadão brasileiro de 80 anos atrás tinha a sua vida inteira. Então você hoje, em 2024, em um dia, você vai estar vendo esse vídeo na quinta-feira. No dia que você vai estar vendo esse vídeo, você vai ter acesso a mais informações no seu único dia do que alguém que nasceu em 1880 e morreu em 1940 teve a vida inteira, sabe? É isso. Sabe? Então, assim, por que isso é importante? Porque a dinâmica, especialmente com as redes sociais, de aceleramento da informação, criou um padrão mental na gente que hoje a gente lê menos, a gente estuda menos do que uma pessoa de 50, 60, 70 anos atrás, embora hoje seja muito mais fácil ter acesso à informação. É muito difícil você não conseguir ter acesso a um livro que você queira hoje, porque no mínimo você vai achar um PDF caído do caminhão na internet, assim. E você com a internet você pode procurar sebos pelo Brasil inteiro, você pode ver se tem bibliotecas de universidades, enfim, há N possibilidades. Então a gente tem muito mais acesso hoje, o conhecimento circula muito mais fácil. Eu consigo, a partir do meu computador, ter aula sobre qualquer coisa, mas ao mesmo tempo há um volume de informação, há um aceleramento de informação, há um tal grau de superficialidade na nossa vida cotidiana pelo tal volume de informação que é muito difícil a gente conseguir cumprir um requisito básico do estudo, que é tempo. O estudo leva tempo. O estudo exige paciência.
Percebe? E isso acontece em tudo, né, gente? Desde as notícias da política cotidiana até o processo mesmo de formação mais profunda de estudo, tudo é muito acelerado. Então, numa semana, o assunto é a declaração do presidente Lula sobre a Palestina, mas aí com 2 dias depois o assunto já é outro, aí 4 dias depois o assunto já é outro, e é uma onda incessante de informação, de novidade, de informação e de novidade, de informação, de novidade, que pode prestar atenção. Você conversar com pessoas mais velhas, que têm experiência de militância e tal, com seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, vocês vão ver que eles têm uma memória muito mais viva dos acontecimentos políticos dos anos 50, 60, 70, 80 e 90 do que você tem hoje. Porque a forma como a gente lidava com o cotidiano, com a informação e tal, era muito diferente. Hoje é um grau de aceleramento da coisa que é muito difícil até reter a informação que você teve acesso. Hoje é muito mais comum as pessoas falarem assim: Jones, mas eu li tal livro, quando eu terminei de ler eu não lembrava de nada. Jones, eu li tal texto, o texto em 10 páginas, quando eu terminei o texto na segunda-feira, na terça-feira eu não lembrava mais de porra nenhuma do que eu li, sabe? Tipo, ou então, algo que é muito comum, como a gente está acostumado a consumir um volume de informações gigantesco de maneira muito rápida e muito simultânea, porque quando você rola aquele feed do Instagram, ou do Twitter, ou do Facebook, ou de qualquer rede social, quando você está navegando no YouTube, ou quando você está no WhatsApp e tal, você está consumindo muito rápido, muita informação, muita informação, muita informação. A nossa vida, ela foi dominada por uma dinâmica de videoclipe, tá ligado? Videoclipe, sabe? O videoclipe, ele surge como uma grande novidade do audiovisual, que é uma coisa muito rápida, muito jogada, e tudo foi se acelerando. Do videoclipe a gente tem a dinâmica do TikTok, do Kawaii, da ideia de que, ó, é um consumo audiovisual muito rápido. É rápido, é isso. É 1 minuto, 30 segundos, 40 segundos, uma ideia papum, dinâmica, rápida, e a gente tem dificuldade de ver um filme mais lento, a gente tem dificuldade de se concentrar para ler um texto. Isso acontece com todo mundo, veja, gente. Antes de eu ter o WhatsApp, felizmente, eu passei a ter redes sociais de maneira muito tarde, né? Acho que até 2016, eu acho que eu só tinha um Facebook, e eu acho que só vim, se não me falhar a memória, eu só vim ter WhatsApp no final de 2015. Então, assim, eu entrei tarde nesse mundo das redes sociais. Na minha graduação, eu conseguia estudar, né, no começo dela, do primeiro até o 4º período, eu conseguia estudar em média 6, 7 horas por dia, percebe? Porque eu estava muito fora de dinâmica de internet. Veja, eu só vim ter computador em casa com 22 anos de idade, mais ou menos. Eu só vim ter redes sociais de maneira sistemática, inclusive ficar pregado no celular, respondendo mensagem do WhatsApp, não sei o quê, lá para os 26 anos. Então eu entrei muito tarde nessa era digital. E aí, isso me impossibilitou que a minha subjetividade demorou a ser moldada por isso. Então eu conseguia ler 7 horas por dia, parando de vez em quando para tomar um cafezinho, para comer alguma coisa, mas assim, eu lia 7 horas por dia. Teve períodos na minha graduação, teve dias, aliás, na minha graduação, nesse período que eu lia muito, que eu consegui, num dia, ler 2 livros. Pequenos, é claro, mas assim, num dia só eu lia 2 livros. E lia anotando, viu, gente? Ia anotando, fazendo comentário no caderno e tal. Depois que eu passei a ter uma vida digital ativa, eu simplesmente não consigo mais ler isso. Veja, eu simplesmente não consigo mais fazer isso. Eu não consigo ler seguidamente, sem pegar no celular, sem parar para fumar um cigarro, para beber um gole d'água, para tomar um gole de café, para andar, para ir no banheiro. Eu não consigo ler mais que 40 minutos seguidamente. Eu consigo até passar 2 horas, 2 horas e meia, o máximo hoje 3 horas estudando, só que isso com vários intervalos, né? Picotado. Mas assim, eu não consigo mais sentar a bunda na cadeira e passar 1 hora seguida olhando para o livro. Eu acho que isso é fundamental dizer que a gente vive numa época com a tendência ao aceleramento, da superficialidade, a opinião rápida. As redes sociais, elas pedem uma opinião rápida, nervosa, tem opinião sobre tudo, e a moda do momento, e não sei o que e tal. Então, acho que a primeira dica para estudar é entender essa determinação da nossa época, é entender o que é nascer e ser criado numa era de redes sociais, numa era de telas, numa era de um audiovisual muito onipresente, que provoca um aceleramento, uma dificuldade de concentração na gente. E o processo de estudar significa necessariamente resistir a isso. É isso, gente. O processo de estudar significa necessariamente resistir a isso. Você tem que perceber essa tendência. Você tem que entender isso, porque senão você acaba naturalizando a ideia de que você não para ler. Você não consegue ter o tempo. Porque, veja, estudar é um ato que exige prática contínua, paciência.
Então, assim, você não vai entender um debate teórico, um autor, uma autora, um conceito, uma teoria, uma obra, lendo em meia hora. Você não vai conseguir só ouvindo podcast, só vendo o canal no YouTube. Você vai levar tempo. Você vai ter que ler, reler. Veja, eu já falei isso em vários vídeos do canal, mas é importante. Gente, é normal e natural você não entender todo o sentido de um livro, de uma obra na primeira leitura. É normal você ler 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Sabe? Isso é normal. Esse ano, provavelmente lá para junho ou julho, eu vou reler pela 8ª ou 9ª vez o livro do Rui Mauro Marini, Subdesenvolvimento e Revolução. É isso. Ainda esse ano, inclusive, provavelmente no segundo semestre, eu devo reler pela 4ª vez o livro do Clóvis Moura, A Rebelião das Senzalas. Vai colocando aí na tela, Maxwell, os livros, por favor. Ano que vem, eu devo passar em revista, reler toda a obra de Marx e Engels publicada em português. Né? Devo passar para o primeiro semestre de 2025 inteiro fazendo isso. Então eu vou reler, provavelmente pela 10ª vez, se não me falhar a memória, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Karl Marx. Eu devo reler pela 19ª vez o Crítica ao Programa de Gotha, de Karl Marx. Eu vou reler pela 3ª vez o livro 1 do Capital, do Marx. Veja, isso é normal. Normal. Né? Você entender que o processo é paciência, o processo de estudo é paciência, é calma, é ler, e é reler, e ler mais uma vez, e anotar, e ter dúvida, e procurar um vídeo de apoio, e procurar um material, e ter paciência. E tem coisas que você não vai saber agora, e é isso, e tá suave, e você anota, e se prepara para saber depois. E ter a paciência de não querer estar inserido nas modas. Veja, gente, eu lembro, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, todo mundo começou a falar de necropolítica. Necropolítica, 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 necropolítica. Todo mundo falava de necropolítica. Eu fui pro seminário da Boitempo, de 2019, o Democracia em Colapso, e eram mais de 40 palestrantes. Praticamente todo mundo falou de necropolítica. E aí, eu não entrei nessa onda, nessa moda. Eu fui, primeiro, vou ler o livro do Achille Mbembe para ver se esse negócio de necropolítica é bom, faz sentido ou não. Eu li o livro, é um conceito ruim, não tem sentido, e eu não usei. Aí eu até gravei um vídeo no meu canal, bota aí na tela, Maxwell, prometendo que eu ia escrever um artigo fazendo uma crítica à produção do Achille Mbembe e especificamente ao conceito de necropolítica. Só que nem precisou, porque a moda passou. Então assim, você vê, tem certas dinâmicas, às vezes o consumo de teoria parece consumo de hit de verão de música, né? Que assim, todo carnaval, todo verão, você tem uma música de sucesso. E aí no verão seguinte, ninguém lembra mais da música de sucesso, sabe? Às vezes o consumo teórico parece isso, né, gente? É a moda. Todo mundo lendo. E assim, não se constrói conhecimento assim, sabe? Conhecimento leva tempo, conhecimento leva esforço, leva você anotar, você pensar, você assimilando com calma e por aí vai. Então, por exemplo, todo mundo, na ânsia de dar opinião, não sei o que, erra. Eu, por exemplo, já errei muito, sabe? É um esforço constante você se questionar. Bicho, eu tenho mesmo elementos para dar opinião sobre isso. Por exemplo, no passado, eu já falei muito sobre o Abdias do Nascimento. Coloca a foto aí, Maxwell, do Abdias. Não confunde com o Guerreiro Ramos, não, viu? É a foto do Abdias. E aí eu já falei muito do Abdias. Aí teve um dia que eu parei para pensar e eu fiz, vem cá, menino, peraí. Então o Abdias do Nascimento viveu mais de 90 anos, produziu que só porra. Eu só li 2 livros do Abdias e eu tô dando opinião, é? Eu posso dar opinião sobre os livros dele que eu li. Nem posso dar opinião sobre a obra do Abdias. Então eu me calei. Eu só vou voltar a falar do Abdias do Nascimento enquanto obra quando eu ler a obra dele. Claro, eu posso e devo dar opinião sobre os livros que eu li, né? Como, por exemplo, O Genocídio do Negro Brasileiro. Coloca aí na tela, Maxwell. Então não tem problema eu escrever sobre esse livro. Só desde que eu deixo claro que eu estou escrevendo sobre um livro de um autor de obra monumental que eu não conheço nem metade da obra. Então eu me calei, percebe? É isso. Então assim, a gente tem uma tentação pela dinâmica das redes sociais, pela militância, de querer dar opinião sobre tudo. E não pode, não deve. Tem que ter calma, tem que parar para estudar. Eu sei que a gente é condicionado a esse afã de querer resolver tudo em texto rápido. Eu já fiz vários vídeos no canal explicando que, por exemplo, uma das tendências próprias dessa lógica de aceleramento das informações é reduzir os problemas de aprendizado à linguagem. Eu não vou repetir os argumentos aqui, gente. Tem vários vídeos no canal. Coloca aí na tela, Maxwell, os vídeos anteriores que eu fiz sobre que eu debato essa questão da linguagem. É reduzir o problema de aprendizagem à linguagem. O que é que significa? Significa você querer rapidamente resolver as coisas, que assim, basta mudar a linguagem que você vai entender tudo rápido.
Então você não quer parar, estudar, anotar, ler, reler e por aí vai. Então, não. Sabe? Acho que a primeira dica fundamental é essa. Estudar exige tempo e paciência. Sem tempo e paciência, não sai nada bom. É isso. Sem tempo e paciência, nada bom, nada útil, em termos de conhecimento, é produzido e sem resistir às tendências de nossa época. Outra coisa que vocês devem pensar é que hoje eu trabalho, das minhas dinâmicas de trabalho é estudar. Né? Então, eu sou oficialmente um trabalhador informal, minha militância, meu trabalho, minha atuação política, tá tudo misturado. Então, eu consigo ler mais do que a maioria das pessoas, não é porque eu sou inteligente, né? É porque eu trabalho com isso. Então, isso facilita. Então, eu ou um professor universitário que tem como profissão pesquisar e dar aula, vai ter mais tempo que ler que uma pessoa normal que trabalha 8 horas por dia, que leva 4, 5, 6 horas para ir para a volta do trabalho e que, enfim, é caixa de supermercado, telemarketing, trabalha em construção civil, trabalha numa indústria, trabalha nos serviços gerais e por aí vai. Então, considere isso também. Então, eu tenho uma possibilidade objetiva de ler 3, 4 livros ao mesmo tempo. A maioria das pessoas não tem, percebe? Então, considere isso também, que para não cair em mentira de coach, quer dizer assim, eu consigo, todo mundo consegue. Consegue não. Consegue se você tiver uma dinâmica de trabalho parecida com a minha. Se não tiver, é muito difícil. Dito isso, a minha questão é o seguinte, eu procuro um processo de... Enquanto eu estou estudando, por exemplo, eu estou nesse momento estudando muito a obra do Alberto Guerreiro Ramos. Eu estou terminando de ler A Redução Sociológica. E aí, eu, a semana inteira, fiquei vendo vídeos de palestras sobre Guerreiro Ramos. Né? Então, uma das coisas que eu faço muito é o livro que eu estou lendo, eu vou ouvindo palestras, procuro podcast, procuro textos pequenos. Então, por exemplo, a Carta Capital, a Le Monde Diplomatique Brasil, a Revista Ópera e Outras Palavras são sites jornalísticos, mas que têm textos em níveis de profundidade maior, né? Então, enquanto eu estou lendo um texto, por exemplo, do Guerreiro Ramos, um livro do Guerreiro Ramos, eu vou procurar textos menores, mas com nível de profundidade interessante, no Le Monde Diplomatique, em Outras Palavras, no Opera Mundi, na Revista Ópera, na Carta Capital, para ir lendo. Então, a primeira coisa é que eu procuro saturar o universo de informações sobre o autor, a autora, a teoria, o conceito, a obra que eu estou lendo. Então, se eu estou estudando muito Guerreiro Ramos, eu vou passar a semana inteira, enquanto estou lavando os pratos, enquanto estou lavando roupa, enquanto estou tomando banho, enquanto estou cagando no banheiro, enquanto estou malhando, ouvindo conteúdo, vendo conteúdo sobre Guerreiro Ramos. O que, inclusive, isso é até um uso bom, produtivo, das possibilidades que a internet propicia. Aí, enquanto eu vou lendo, eu vou grifando o livro, né? Vou riscando o livro. O livro para mim é todo riscado, vamos gente, ó. Não sei se dá para ver aqui, ó, riscado aqui, tudo riscado. Eu vou riscando e colocando uns IPM. O que é IPM, Jones? É a sigla de importante, né? E aí eu vou riscando o livro, grifando, fazendo comentário e grifando, fazendo comentário. Quando eu considero que um livro é muito importante, o que é que eu faço? Volta e meia, eu pego o livro que eu li e tá todo grifado, todo escrito, e vou relendo só os trechos que eu grifei e escrevi. Normalmente eu faço isso em situações mais informais. Então, por exemplo, estou no banheiro, estou hidratando meu cabelo. Vou passar 20 minutos com o cabelo hidratando, né, com a máscara, né, gente, para deixar meus cabelos sedosos e bonitos. Enquanto isso, eu vou estar folheando as anotações que eu fiz, os grifos que eu fiz, os comentários que eu fiz. Estou viajando para Alagoas, que eu vou toda semana para Alagoas por causa do doutorado. Aí vou estar no ônibus. O ônibus é foda, é um barulho do caralho, bagunça, balança que só porra, é difícil ler. É difícil ler um livro novo, mas eu sempre vou e pego um livro que eu tô lendo ou que eu já li e vou relendo minhas anotações e tal. Então eu procuro saturar de conhecimento em torno do debate que eu tô me adentrando naquele momento, ouvindo muita palestra, podcast, lendo texto menor e também relendo minhas anotações e tal. Aí, para fixar ainda mais as ideias que eu estou estudando, o que é que eu faço? Porra, eu escrevo pra caramba. Então, que é outra coisa que é uma particularidade minha, né? De um
privilégio, entre aspas, da minha dinâmica de trabalho. Eu tenho tempo para escrever. Então eu estou lendo muito sobre o Guerreiro Ramos. Eu estou escrevendo muito sobre o Guerreiro Ramos. O ato de escrever, para mim, acaba sendo um ato de fortalecer a memorização do conteúdo, a assimilação daquele conteúdo que eu estou tendo acesso. E o ato de escrever também serve para eu ir pensando no que eu estou lendo, para eu ir formulando, para eu ir debatendo com o autor, para eu ir construindo a crítica, para eu ir construindo a concordância, e construindo um debate sobre que ideias ali eu devo levar para minha vida, que ideias eu não devo levar. Então o ato de escrever para mim serve como um processo de memorização. Aliado a isso, eu estou sempre gravando vídeos aqui no canal com vocês também, né, baseado em livros que eu estou lendo. Então em vários momentos eu leio trechos de livros e tal. Isso para mim é também um ato de memorização, é um ato de assimilação de conhecimento. Então toda a minha produção, seja gravando vídeo no canal, seja escrevendo sobre o que eu estou lendo, é uma forma de memorizar, de assimilar o conteúdo, de pensar. Então quando eu gravo um vídeo, por exemplo, eu lancei um vídeo Gilberto Freire e Guerreiro Ramos, né? Tô lendo Guerreiro. E aí eu li os comentários inteiros do vídeo para ver as críticas, para ver as considerações, para ver o que a galera falava. Isso ajuda no meu processo de estudos. Só que nem tudo do que eu estou lendo eu escrevo. Então, por exemplo, eu terminei de ler a trilogia do Getúlio Vargas, escrita pelo Lira Neto, e eu não escrevi nada sobre esses livros, né? E nem acho que vou escrever. Mas aí o que é que eu faço? Eu faço fichamentos. Então não comecei a fazer agora, mas eu vou, provavelmente quando eu entrar de férias de doutorado, começar a fazer fichamento dos 3 livros do Lira Neto sobre Getúlio Vargas que eu li. Como é que eu faço fichamento? Igual ao Marx. Eu destaco no livro trechos importantes, né? Grifo de lápis. Por exemplo, aqui, não sei se dá para ver bem, gente. Vou até aproximar. Ai, meu Deus. Aqui. Tá vendo que tá grifado, tem um IPM aqui e tal. Eu pego esse trecho grifado, eu transcrevo por um Google Docs, né? Um documento ali de escrita de texto, tal. Transcrevo, entre parênteses, e aí coloco comentário, 2 pontos, aí faço um comentário. Escrevo o que é que eu acho do trecho. E aí pego outro trecho, Quando, por exemplo, eu pego um universo, vamos imaginar, um universo de 5 páginas, eu transcrevi muitos trechos. Aí eu faço um negócio, comentário geral, da página X até a página X. E aí faço um comentário geral sobre as páginas, as últimas 5 páginas que estão na obra e porque eu transcrevi tantos trechos e por aí vai. Então veja, é um processo que dá trabalho, né? Mas é também um processo de ajudar a memorizar e ajudar a pensar. Porque uma coisa é você, no ato que você está lendo, você grifa. Grifa lá, pá, não sei o que, faz um comentário. Outra coisa, quando você transcreve, você se defronta de novo com aquele conteúdo, você tem possibilidade de pensar novas coisas, de ter novas ideias, de ter novos insights que você não teve no processo inicial. Aliado a isso, né? Então veja, qual é o meu método de estudo? Meu método de estudo é, enquanto eu estou lendo uma obra, eu tento saturar de conhecimento aquela obra. Eu tento ver o máximo que eu achar de entrevista, de podcast, de documentário, de texto jornalístico mais simples, mais rápido. Eu não gosto muito de ler artigo acadêmico, né? Mas às vezes é necessário, mas não é muito meu método. Então eu vou saturando de ideias enquanto eu estou lendo. Se puder, eu escrevo, porque ajuda a consolidar minhas ideias, a memorizar, a desenvolver ideias. Se não der para escrever, eu vou fazer um fichamento, né? Eu vou fazer um fichamento em algum momento, se eu considerar importante. Pode ser também que eu leia o livro e não veja nada muito surpreendente, nada muito inovador, nada muito foda, e aí eu só leio. Por exemplo, a Sociologia Posta em Questão, do Clóvis Moura. Eu achei um livro incrível, muito bom, muito gostoso de ler, recomendei nas minhas redes, mas para o meu nível atual de conhecimento e de formação, eu não achei nada ali inovador, nada fantástico. Então é um livro que eu li e não fiz fichamento, não escrevi texto e talvez em algum momento vá ler de novo, mas vai demorar. Então é isso, eu só li porque é isso. Não acho que tem uma ideia ali que eu precise, tenho que parar para fazer fichamento, para escrever em cima, para memorizar. Não, no meu nível atual de formação, é isso, é um livro que eu passei e li suave, sabe? Então, nem tudo você precisa também fazer fichamento, isso depende do objeto de estudo, de reflexão, de como é que você está pensando, a própria organização do seu tempo. Alguns livros você vai ter uma leitura mais dinâmica, outro livro você vai ter uma leitura mais pausada,
mais cuidadosa e por aí vai. E junto com tudo isso, que aí é a dimensão maluca da minha vida. Quando eu morava com minha mãe se assustava, né, às vezes comigo. O que que é? Que é o método maluco, né, gente? Todo mundo tem uma coisa meio maluca e eu tenho o meu método maluco. Qual é o meu método maluco? Quando eu concordo com a ideia de um autor ou autora, eu tento me colocar num papel de como é que seria refutar essa ideia, né? Então, por exemplo, eu tô acabando esse livro já do Guerreiro Ramos, A Redução Sociológica, e aí eu gosto muito do debate que o Guerreiro Ramos faz sobre uma sociologia nacional, né? A necessidade de produzir uma sociologia fincada na realidade brasileira. Sou muito simpático, grosso modo, a essa ideia, não necessariamente como o Guerreiro Ramos apresenta ela. E aí, o que é que eu faço? Eu fico na minha sala, andando pra lá e pra cá, feito maluco, conversando em voz alta, tentando contra-argumentar. Tipo, ó, o Guerreiro Ramos tá certo por causa disso e disso, e aí eu mesmo vou conversando comigo mesmo e dizendo que não, que o Guerreiro Ramos tá errado por causa disso e disso. E aí, tipo, eu vou tentando formular os contra-argumentos para ver se a ideia é sustentável ou não, a teoria, o conceito, a reflexão, a análise histórica e por aí vai. Então, você tentar fazer o exercício de se colocar no lugar de defensor e antagonista do conhecimento que você está lendo. Você tentar formular na sua cabeça um debate. Como é que seria um antagonismo disso aqui? Qual seria o ponto fraco dessa argumentação? O que é que tem de fraco na argumentação? O que é que tem de forte? Se você fosse colocar como um crítico, você criticaria o quê? Que tipo de defesa você faria? Eu acho que isso ajuda, inclusive, a você tentar perceber o que está ali implícito, mas você pode não captar de cara, né, numa primeira leitura, por exemplo. Ou até, inclusive, quando eu fico fazendo isso, volta e meia, eu paro e volto no livro, folheio, vejo, pô, esse argumento aqui que eu formulei para a crítica tá correto mesmo? Será? Então, releio algumas partes e tal. É você tentar formular debates na sua cabeça. E aí, claro, muito maior do que formular debate na sua cabeça é você participar de um grupo de estudos, né? Você participar de grupo de estudo, de grupo de debate, de grupo de leitura, em que esse debate real aconteça. Mas se você não puder, se não tiver tempo, se por algum motivo não der para você, eu acho que é interessante você tentar simular o que é que seria um debate em torno dos pontos fortes, dos pontos fracos de uma obra, de um autor, de uma autora, de uma teoria e por aí vai. Mas lembrando, gente, tudo isso com tempo, viu? Assim, ó, eu tenho 12, 13 anos de estudo já. E eu tô no processo de descobrir o Brasil, sabe? Eu tô lendo muito, eu tô vendo que eu sei cada vez menos. Não dá para vocês verem, mas tô aqui cercado de livros novos que eu comprei recentemente, ou que eu paguei, que eu peguei para reler. Eu vou até correr o risco de derrubar alguma coisa aqui. Só pegar uma pilhazinha de livros que tá aqui do lado para vocês verem. Ai, meu Deus, tá tudo aqui, ó. Livro que eu tô relendo, livro que eu tô lendo pela primeira vez, não sei o quê. Ai, meu Deus, vai cair. Não corta isso não, Maxwell. Deixa sair no vídeo pra galera ver a minha luta. Vou deixar assim, depois a jeito. Enfim, então é isso. Eu tenho 12 anos de estudo e eu tô descobrindo que eu acho que eu era muito ignorante no Brasil e que eu tô sanando essa ignorância agora, sabe? Então, é isso, estudo leva tempo, pô, leva paciência, sabe? Eu percebi que, por exemplo, do ponto de vista de um debate sobre teoria social do Brasil, eu sei muito pouco, eu preciso saber muito mais. E eu tô começando a estudar. Quando é que eu vou terminar essa tarefa? Não sei, eu acho que daqui a 2 anos eu vou estar num nível satisfatório. Não é que eu acabei, sei tudo, não. Vou estar num nível satisfatório de conseguir debater a história da teoria social no Brasil, do pensamento sociológico no Brasil, das diversas correntes de interpretação do Brasil. Então, daqui a 2 anos, eu posso estar legal até nisso, né? Talvez demore um pouco mais, talvez demore um pouco menos, mas é isso, pô. Não é um negócio que dá para saber em 3 meses, 4 meses, 1 mês. Não é um negócio que dá para matar com um podcast, 2 vídeos e um textão no Facebook. É um negócio que exige estudo. Se você não tem tempo, você tem que estabelecer prioridades na sua vida, né? Então, assim, mais vale você parar para ler alguém que vai ser importante para o que você quer entender, do que você ficar correndo atrás de ler todas as modas do momento e não sei o que. Não, pô. É isso. Pronto. Você quer entender o quê? Você quer entender o debate sobre mulheres negras? É isso. Você quer entender sobre mulheres negras? Faça o seguinte, pegue a obra de Lélia Gonzalez e pare para ler inteira e deixe moda, novidade, foda-se. Pega a obra de Lélia Gonzalez, não, eu quero entender
para minha militância, para minha compreensão do mundo, a questão das mulheres negras no Brasil. Pega a obra inteira de Lélia Gonzalez, lê a obra inteira, e a partir desse filtro teórico, você vai ter muito mais capacidade de interpretar as notícias, as questões do cotidiano, do que você tá querendo se atualizar. Não, saiu um livro novo, tem mais um livro, e é um conceito na moda, e mais outro, e mais outro. Não, pô, é melhor não. É melhor parar para ler inteiro. Ah, você quer estudar o quê? Você quer estudar dependência no Brasil? Ao invés de você pegar 1000 teses, dissertação e livro e não sei o quê. Não, pô, pega a obra inteira do Rui Mauro Marinho, sabe? Vai levar 1 ano e meio, 2 anos para você terminar. Mas quando você terminar, você vai ter capacidade para fazer um debate sobre dependência no Brasil. Claro, você vai precisar atualizar dados, tem várias coisas que mudaram e tal, mas você vai conseguir manejar muito melhor os dados, você vai conseguir manejar muito melhor as notícias do dia a dia, as novidades do cotidiano, do que se você ficar numa busca desesperada de tentar estar atualizado e não sei o que, e o debate da moda, e aí, meu Deus, não, pô, calma, pega um autor, uma autora, pega alguém de base, alguém bom, tem durabilidade histórica, e se dedica, no pouco tempo que você tem, a um estudo sistemático, que isso dá muito mais futuro que querer estar atualizado. Veja, a pior coisa para os estudos é você querer estar atualizado na dinâmica que a gente vive hoje, sabe? Não faça isso. Não queira estar atualizado. Eu, por exemplo, eu já entendi que Jones tem um debate novo na sociologia que surgiu na França, agora foi para a Alemanha, chegou nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. Massa, vou ler agora não. Vou esperar 2, 3, 4, 5 anos. Se manteve, aí, mas agora eu vou parar para ler, para estudar. A não ser que tenha implicações políticas diretas. Ah, tá influenciando diretamente, sabe? Não tá influenciando não? Então não vou ler agora não. Eu vou esperar. Dá muito mais futuro, eu parar para ler os clássicos do pensamento social brasileiro, eu parar para ler o debate do ISEB, eu parar para ler o debate do marxismo argentino, eu parar para ler o debate sobre questão racial na Bolívia dos anos 50, 60, 70, do que eu estar atualizado. Não, a pior coisa que você pode fazer na sua vida é se atualizar. Sempre tome como um critério um tempo, a paciência, a seriedade, a dinâmica política, os desafios postos pela realidade. Não vá por moda, perceba a dinâmica ruim das redes sociais, resista à tentação de dar opinião rápida, ligeira, sobre tudo, e vai estudando, com paciência, com calma, que a gente chega lá. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.